Nos primeiros dias de governo, o presidente Bolsonaro anunciou a saída do Brasil do Pacto Global da ONU pela Imigração. Na fronteira com a Venezuela, o clima de tensão se intensificou. A nossa entrevista é com o professor de Ciências Políticas, Aninho Irachandi. Professor, quais são os efeitos dessa decisão do Bolsonaro? Foi uma decisão lamentável, principalmente porque se trata de uma ruptura com uma tradição brasileira. O Brasil sempre se mostrou no convívio da comunidade internacional, favorável ao multilateralismo, sempre aderiu aos grandes pactos que enfrentam os problemas que a humanidade, em determinado momento dessa história da existência da ONU, se apresentaram como relevantes. E hoje nós sabemos que a questão da migração é relevante. Nós estamos com perto de 4% da população do mundo como migrantes de alguma forma. E o Brasil participou do processo de negociação do pacto, foi assinado ainda no governo Temer, e o presidente já havia anunciado a intenção, e depois da posse parece que enviou a carta realmente comunicando essa decisão. Isso traz uma série de consequências. Primeiro porque é um fenômeno global, a migração, e eu acho que todos os fenômenos globais se portam a um tipo de cooperação também global para serem equacionados. Esse pacto ele não tinha poder vinculativo, então nada obrigava o governo brasileiro a tomar atitudes que fossem contrárias à sua própria vontade. Pelo contrário, é um pacto que tentava reorganizar todo o processo de migração para acontecer em ambientes mais seguros, um pouco coordenados pelo sistema das Nações Unidas, mas respeitando as especificidades das regiões e dos países. Então é lamentável porque coloca o Brasil fora de um processo global, que é um processo muito natural para processos como desse tipo, com fenômenos desse tipo, diria. É lamentável e espero que em algum momento haja uma revisão dessa posição. A gente vê aí dois tipos de imigrantes, né? Tem os imigrantes, que é mais amplo, né? E tem os refugiados. Qual é a diferença nesses dois conceitos? Existe uma terceira categoria, porque dos imigrantes tem os imigrantes legais e os ilegais, né? E tem os refugiados. Começando pelos refugiados, depois que o Alto Comissariado das Nações Unidas redefiniu o conceito de refugiados, o Alto Comissariado é um órgão das Nações Unidas criado para atender um fenômeno específico que é do refúgio, né? Depois incorporou aqueles que se deslocavam dentro do seu próprio território, que não estava na definição inicial. Mas depois dessa nova postura, conceitua o refugiado como aquele que se sente forçado a se deslocar do seu território ou do seu local de vida, de vivência, de residência, em razão de questões de ordem política, em razão de questões de ordem humanitária e social, que fazem com que ele não tenha opções, não possa se sentir seguro no local de origem. Esses indivíduos todos são amparados pelo conceito de refúgio organizado pelas Nações Unidas a partir do Acnur. O migrante que nós estamos vendo agora é aquele indivíduo que, ainda que tenha essa justificativa, o faz de cunho mais individual, mais pessoal, por busca de oportunidades, muitas vezes. Às vezes ele não está passando uma situação, diríamos, de fome, nem um processo de desarranjo político propriamente dito, mas ele procura alternativas melhores, um lugar para trabalhar, para morar, para encontrar progresso na sua própria vida. Então, existem outros elementos aí que caracterizam essa migração que nós temos hoje. Que pode fazer isso legalmente, a partir do pedido formal dos países para se deslocar, ou, não havendo essa possibilidade pelas barreiras estabelecidas, pela emergência de uma situação mais traumática, ele o faz com a pretensão de, ao chegar onde ele está, ele possa pedir para regularizar a sua própria situação. Hoje em dia, quais são os principais fatores que levam ao processo de imigração? Seriam as guerras, né, os conflitos políticos, as calamidades ambientais? O que leva mais hoje? O fenômeno é antigo, mas as razões têm mudado. A sua pergunta acho que é interessante nesse sentido. Porque houve um tempo que a maior parte das pessoas eram forçadas a mudar da sua residência ou do seu país em razão de guerras, principalmente.
Mas esse fenômeno agora incorporou outras razões, né? Ele ganha um elemento um pouco mais humanitário, no sentido de que muitos se deslocam em razão, por exemplo, de oportunidade de emprego ou em razões de calamidades mais sociais, né? De ordem de trabalho, de fome, de restrição alimentar, por exemplo. Ainda existe um contingente no mundo que se desloca por razões de guerra, por razões de conflitos armados. Mas a maior parte hoje, ainda que as desavenças políticas possam estar no meio das outras razões, mas as principais razões são do tipo mais humanitário, mais social e calamidades naturais. Alguns governos alegam que os imigrantes estão trazendo violência, né, tráfico de drogas, coisas assim, ou que não tem estrutura para recebê-los, né? O que de fato a gente pode analisar dessas afirmações? Eu acho que existem vários aspectos. O fenômeno de imigração ele é complexo. De fato, um país se organiza para atender a população do seu território, da qual conta para o trabalho, para a arrecadação de imposto e constrói políticas públicas. Se de repente ele se encontrar na iminência de receber contingentes muito grandes, pode acontecer de desestruturar um pouco essa organização. Mas nós estamos tratando de 3%, 3,5% da população mundial que está em deslocamento, né? Estamos trabalhando aí com um número de 300 a 400 milhões de pessoas hoje em migração, que não necessariamente desorganizariam as economias dos países centrais mais bem estruturados. E mais ainda, este processo não acontece com uma avalanche só para um único país. Tem espaço para acolher essas pessoas através de mecanismos de reorganização econômica, de incorporação. Associar a migração à violência, né, a tráfico de drogas e tal, eu acho que é uma simplificação de um fenômeno, inclusive porque a maior parte dos países que tem este discurso também qualifica e separa os migrantes. Os migrantes mais qualificados, os migrantes capazes de contribuir melhor, porque têm melhor formação, têm profissões estabelecidas, eles são rapidamente incorporados, né, nesses países, né? E aqueles menos favorecidos. Então, acho que é um discurso um pouco mais falacioso, um pouco mais discriminatório do que realmente de peso. Segundo um relatório que foi publicado pelo Observatório das Migrações no ano passado, o perfil, né, dos imigrantes tem mudado, que é mais ou menos isso que o senhor estava falando, né? Hoje em dia é muito diverso, né? É isso que o relatório fala. Não é... Os imigrantes hoje, eles têm uma formação, né? E tem muitos que ainda não têm. Mas antigamente não tinha, né, tanto essa formação como tem hoje. Aí eu queria ouvir um pouco do senhor falar um pouco mais sobre isso, sobre essa mudança do perfil. O relatório ele retrata muito bem a mudança do fenômeno ao longo do tempo, né? Como eu dizia, anteriormente a maior parte dessa migração era feita de forma abrupta em razão de rupturas de ordem político, militar dentro dos países de onde saíam as pessoas. Embora também existissem, sempre existiram fenômenos de migração relacionados a problemas humanitários, a problemas de carência, de fome e tal, mas os elementos de ordem política, de conflito, eram muito relevantes. Esse panorama muda um pouco com a própria situação internacional e os países de onde esses migrantes vêm. Então, hoje, há uma relevância muito grande desses migrantes por conta de não conseguirem satisfazer o progresso das suas vidas, de levarem suas vidas com tranquilidade, alimentar suas famílias, o progresso educacional ou alimentar, e por isso mesmo buscam oportunidades, né? Buscam alternativas. Essa é a grande diferença desse migrante com aquele que era feito dentro do refúgio. Quando o refúgio, tão logo se restabelecessem as condições de segurança, de ruptura anteriores, ele era realocado, retornava à sua terra, poderia voltar, porque não havia nenhuma contestação em relação ao seu território inicial. Os de hoje não, eles buscam oportunidades, ou porque fogem de uma calamidade específica, ou porque o lugar onde estão não conseguem realizar as suas próprias vidas. Então, o elemento humanitário hoje ele está muito mais presente do que era anteriormente. A gente está acompanhando aí, né, nos últimos dias,
as tentativas do presidente Donald Trump na construção do muro, de conseguir o financiamento, né? Ele está tendo resistência, né? Está tendo uma resistência da oposição, né? E o Congresso não aceitou, né? E aí o que ele achou de alternativa foi declarar emergência, estado de emergência, né? E aí ele está sendo processado por 16 estados, né? Como uma conduta inconstitucional. Eu queria ouvir do senhor o que essa construção desse muro representa para a política internacional. Eu vejo essa política norte-americana também lamentável, como eu dizia, sobre o posicionamento brasileiro, principalmente nos Estados Unidos. As pessoas que entram nos Estados Unidos, que têm entrado nos Estados Unidos ao longo da história, contribuíram para a construção daquela sociedade e pouco desorganizaram a economia americana, pouco foram nocivos para o Estado norte-americano. Eu vejo o presidente Trump como tendo assumido uma promessa de campanha e que ele a todo custo se vê na obrigação de realizar. E para isso, mesmo que não se valha de dados reais, de dados verdadeiros, né? E por isso essa tentativa a todo custo. O Congresso americano percebeu que não havia justificativa para esse tipo de ação. Inclusive porque especialistas da área de imigração e de segurança são unânimes em apontar que é pouco efetivo construir um muro naquela fronteira. De qualquer das formas, querendo cumprir uma promessa de campanha e, por outro lado, satisfazer as pessoas que o apoiaram durante essa caminhada, ele encontra dentro do que as possibilidades da legalidade americana alternativas. E a declaração do estado de emergência, ela está prevista na legislação americana. Entretanto, para situações muito mais específicas, muito mais concretas, em que esta especificamente não se enquadra. Daí a reação da sociedade, daí a reação dos estados americanos, quase 2 dezenas, indo à Corte Suprema. Aliás, ele já previa isso. No discurso que ele faz para declarar o estado de emergência, ele mesmo disse que seria processado e eventualmente teria problemas lá na frente, mas faria a todo custo. Ora, vai fazer a favor de quem, se parte dessa sociedade, talvez parte maior dessa sociedade, não concorda? Dá a impressão que é uma espécie de teimosia na tentativa de cumprir uma promessa de campanha e que força situações para justificar que são realmente absurdas. Do ponto de vista econômico, não há nenhuma explicação de um efeito tão negativo que pode acontecer na sociedade americana por causa dos migrantes, dessa onda latina de imigração. Do ponto de vista humanitário, é lamentável também que você tenha o maior país do mundo com uma estrutura política e econômica que tem e não possa absorver uma ínfima parcela da população e que sempre o fez e que ajudou na construção daquele próprio território. Então, acho que é lamentável de toda maneira. Que outras resistências os posicionamentos do Trump estão encontrando? Não, nós falamos dessa legal, mas ele já enfrentou dentro do Congresso a recusa na construção do orçamento, né? O orçamento que previa muito mais do que foi autorizado, 800 milhões pelo Legislativo, é um claro recado de que é uma providência que o Executivo quer, mas que a sociedade americana representada pelo seu parlamento não concorda com ela. Então eu acho que ele vai ter um embate jurídico, ele vai ter um embate de toda a natureza no Congresso e provavelmente com desdobramentos que não são tão difíceis de prever, com algumas outras negociações e derrotas em outro sentido, uma popularidade que tende eventualmente a decair caso isso não se concretize. Então acho que várias frentes aí ele vai encontrar resistências. A gente está vendo na América Latina, né, uma ida mais para a extrema-direita, né? Exemplo disso, o Brasil, né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre como a política do Trump, os posicionamentos do Trump influenciam na política da América Latina e no Brasil. Sem dúvida, nós estamos tratando
país de maior influência no mundo, que é os Estados Unidos da América, e que repercutem todos os movimentos políticos que acontecem nos Estados Unidos, na América Latina e em outros lugares do mundo, no Brasil mais, né? E, como você disse, temos uma onda de chegada de direita ou de conservadorismo. Eu tenho muitas dificuldades a classificar o nosso governo no Brasil, o governo do presidente Bolsonaro, de extrema-direita. Eu acho que é muito difícil porque a extrema-direita tem alguma racionalidade. Nós ainda não temos essa racionalidade do nosso governo a ponto de associá-lo necessariamente a uma ideologia de direita, né? De qualquer das formas, há uma espécie de conservadorismo e no Brasil ele tem uma razão muito clara, uma razão de contestação em relação aos governos imediatamente anteriores ao do presidente Bolsonaro. Não necessariamente uma construção ideológica que veio emergindo ao longo do tempo, que se justificava para alguma outra coisa, a não ser o posicionamento ideológico contrário aos governos que antecederam o presidente Bolsonaro. Essa onda de conservadorismo, ela tem uma percepção sobre o mundo e sobre a migração especialmente, que ela vai se reproduzindo à medida que os governos de direita ou governos mais conservadores cheguem ao poder. Qual é essa visão? Obviamente o conservadorismo ele tende a se proteger em suas próprias fronteiras ou a valorizar os elementos da sua fronteira, esquecendo todo o elemento histórico em razão das conquistas obtidas e já consolidadas. A Europa, por exemplo, o conservadorismo em relação à migração se vale do status europeu construído, da riqueza europeia construída, das instituições europeias construídas existentes hoje, mas ignora absolutamente que elas foram construídas a partir também de imigrantes no passado, né? Esse elemento dinâmico ele se perde com o conservadorismo e se encontram justificativas do tipo concurso ao emprego, concurso às aposentadorias, concurso ao sistema de saúde, no sentido de que haveria uma afluência maior com os migrantes, e se esquece que no passado tudo isso é construído também com a participação desses mesmos imigrantes que hoje se desnegam o direito de ir para esses países. Então, acho que é uma onda do conservadorismo que tende a justificar posicionamentos à medida que vai surgindo aí pelo mundo. Tomara que seja uma onda, que em algum momento a gente reflita sobre ela, sobre essa onda, e perceba que um pensamento liberal, um pensamento de direita, ele não necessariamente precisa ser desumano, não necessariamente precisa ser atabalhoado, não necessariamente precisa ignorar o convívio das nações no sistema internacional e alguns princípios do convívio da humanidade, né? Nos séculos passados, né, o Brasil ele foi marcado por receber os imigrantes de uma forma muito pacífica, né? E ser um lugar de promessas de vida melhor, né? O que tem mudado? Pois é, isso é o que nos surpreende quando, de repente, um discurso de política externa e de posicionamento internacional do Brasil que destoa com a sua própria história, com a sua própria formação sociológica, com a sua própria inserção no sistema internacional. O Brasil, desde a formação das Nações Unidas, e um pouquinho antes, é um global player, é um agente ativo no sistema, na construção do sistema multilateral. O Brasil, na sua história, ele é formado por povos vindos de vários lugares do mundo que, até recentemente, nós estávamos com a plena certeza de que conviviam pacificamente no Brasil, né? E, de repente, nós começamos a nos portarmos como se fôssemos um Estado de uma única nação. E nós somos um Estado formado por uma multiplicidade de nações. Como é que ficamos nós, constituídos a partir de nações diversas, recusando essa nossa origem? E no discurso internacional, como é que ficamos fazendo um discurso dessa natureza, sendo que nós olhamos internamente e não tem abatimento na nossa formação, não tem repercussão na nossa formação sociológica, na nossa formação econômica. Por isso que a declaração de abandonar o pacto e todas as outras declarações em relação à migração, elas soam estranhas para as tradições brasileiras, de sua formação histórica e de sua formação de política externa também. Segundo a Organização Internacional para Migrações, no ano passado, o Brasil havia recebido apenas 2% dos 2,3 milhões de venezuelanos, né?
Por que o Brasil não tem sido a principal escolha dos venezuelanos? É, como estávamos dizendo anteriormente, essa migração dos venezuelanos, apesar de o discurso atual do presidente Bolsonaro e do governo associar a questões mais de ideologia, as pessoas que buscam o Brasil buscam por razões de sobrevivência, né? Por razões de emprego, de oportunidade de trabalho, de renda e salário para alimentar as suas famílias, para poder tocar a sua vida. E, infelizmente, a sociedade brasileira vem enfrentando uma série de problemas nesse sentido, né? Independente dos venezuelanos, nós temos um desemprego muito elevado no Brasil, nós temos uma perspectiva de resolver problemas sociais no Brasil muito baixa, muito pequena, nós temos uma saturação do nosso sistema de saúde que não conseguimos resolver, temos uma precariedade do nosso sistema de educação e de oferecer segurança ao próprio cidadão brasileiro. Os migrantes, quando chegam, também não encontram essas condições. Por isso que o Brasil acabou sendo utilizado em grande medida por parte dos migrantes como uma escala de passagem para procurar países em que eles possam procurar encontrar alternativas de vida, possam ser acolhidos, independente do discurso do governo, acolhidos no sentido de encontrar oportunidades para fazer a sua vida. Respondendo objetivamente à sua questão, o Brasil, diante dos problemas que hoje tem, não oferece objetivamente alternativas para que essas pessoas possam rapidamente ser integradas, rapidamente buscarem o seu caminho de vida e se sentirem acolhidas, independente do discurso. A realidade brasileira hoje não é atrativa para migrante ou para qualquer outro indivíduo que queira vir ao Brasil para fazer a sua própria vida. Quais são as possíveis soluções para a questão do fluxo migratório e as melhores formas de acolhimento? Esse é o grande dilema, acho que está no cerne da discussão das Nações Unidas, né? Talvez não tenhamos uma fórmula mágica para isso, mas é claro que o fluxo de imigração, se nós considerarmos que ele cresce anualmente, né? Nós estamos falando em 2000, nós tínhamos em torno de 2,5% da população que estava nessa categoria de imigrante, hoje subimos para quase 4, 3,4, 3,5%. Né? A tendência é crescer porque as calamidades continuam, os governos conservadores pioram um pouco mais essa situação. Então, imaginar também que a solução da migração é só acolhida nos países que eles buscam é também uma simplificação do problema. Eu acho que um esforço internacional do pacto era para organizar essa migração, mas outros esforços são necessários. Por exemplo, o atendimento, a solução, o auxílio via o processo multilateral de colaboração, de cooperação internacional, para tentar manter as pessoas nos seus locais de origem. É muito mais barato, é muito menos custoso para a sociedade internacional ajudar os países que enfrentam grandes calamidades para resolver os problemas de manter as populações lá na origem do que acolhê-los depois num processo de deslocamento, né? Então, acho que esse é o caminho que pode ser buscado de tentar encontrar soluções ajudando os países que enfrentam grandes problemas, que aumentam o fluxo de migração, a tentarem resolver ou acomodar dentro de seus próprios territórios a sua própria população. Aliás, a origem das Nações Unidas, um dos pilares das Nações Unidas era isso, a cooperação dos Estados para o desenvolvimento dos países individualmente, para que eles pudessem, cada um, realizar o seu próprio desígnio, né? Muito obrigada pela entrevista, professor. Mais informações sobre a crise na fronteira e a crise da imigração você pode acompanhar no site da Agência de Notícias